Show. Então, vamos lá. Vamos começar, então, hoje falando das nossas queridas variáveis. Das nossas variáveis. Gente, vamos começar, então. Gente, eu estou muito high-tech controlando a apresentação pelo celular, gente. Estou me sentindo. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho do que é o conceito de variável, quais são os tipos de dados que a gente tem. A gente vai falar dos tipos de dados primitivos hoje. A gente vai falar também dos tipos de variáveis e da aplicação de cada um desses dados e cada uma dessas variáveis. Então, gente, variável nada mais é do que um containerzinho de informação. É como se fosse um estacionamentozinho na sua memória, onde a gente vai guardar um pedacinho, vai selecionar um pedacinho daquela memória, vai deixar reservado para guardar alguma informação. Essa informação ela pode ser de vários tipos, a gente daqui a pouquinho vai falar um pouquinho delas, a gente pode ter alguns tipos de dados lá, e cada dado ele tem uma característica diferente, ele tem uma função diferente, ele tem uma razão de ser que é um pouquinho diferente. Tá? Hoje vocês vão ver que eu vou falar bastante da linguagem C, porque a linguagem C é, digamos assim, a mãe de todas as outras linguagens que a gente vai usar aqui. Não é que ela seja a mãe de todas as linguagens de programação do universo, mas todas as linguagens mais modernas de programação derivam da linguagem C. Vamos falar um pouquinho dos tipos de dados. A gente tem 4 tipos de dados primitivos, ou 4 tipos básicos. O primeiro tipo é o caractere. O caractere, lá na linguagem C, como eu falei que eu ia falar muito da linguagem C, lá na linguagem C, ele ocupa 1 byte de memória. Ele é para guardar uma informação de uma letra ou um número, ponto. Uma letra, um símbolo ou um número. É só isso. E para guardar essa informação, a gente só precisa de 1 byte de memória, ou seja, a gente só precisa de 8 bits de memória e pronto, a gente não precisa de muito mais do que isso. É um dos tamanhos, uma das coisas que ocupa menos espaço na nossa memória. Em linguagens mais tradicionais, de novo, como a linguagem C, C Sharp, C++, Java, acho que eu estou lembrando agora são essas. Essas linguagens mais tradicionais, a gente precisa especificar na linguagem de programação qual é o tipo de dado que a gente está usando. Para isso, esses dados são relevantes aqui. E não adianta a gente usar um dado, às vezes, muito grande, um tipo de dado muito grande, para ocupar, para alocar uma informação que, às vezes, é pequenininha. E a gente também precisa ter em mente que, quando a gente está fazendo o desenvolvimento antigamente, nas linguagens de programação mais antigas, o espaço que a gente alocava de memória era um espaço precioso. Era um espaço muito, muito importante e muito limitado. Né? O espaço que o seu código ocupava, o espaço de memória RAM que a sua variável ocupava era um espaço extremamente limitado. Por isso que isso aqui era muito importante em linguagens mais antigas, em máquinas mais antigas, beleza? O segundo tipo de valor é o inteiro. O valor do tipo inteiro, ele tradicionalmente ocupa 2 espaços de memória e ele vai armazenar um número inteiro, ou seja, um número sem casas decimais, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 20, tá? E ele ocupa no máximo 2 bytes de memória. Isso também significa que você não vai conseguir guardar um número tipo 778.899.000. Não vai. Tá? Ele é um pouquinho mais limitado em termos de tamanho. Se não me engano, ele vai até 255. É isso mesmo. Ele vai até 255. E ele vai ocupar aí 2 bytes na minha memória quando eu estou usando uma linguagem em que eu especifico o tipo de dado. Tá bom? O valor real, ele também é conhecido como float. Na maioria das linguagens, acho que C++, C Sharp e Java, a gente declara ele como float.
Float significa casa decimal, tá? Então, a gente armazena aqui um número que tem casas decimais. Na linguagem C, de novo, ela ocupa 4 bytes de memória. Ela ocupa 4 bytes, ou seja, o dobro do inteiro. Cá, posso usar para guardar valor inteiro num valor real? Pode. Também vai funcionar. Inclusive, ele vai pegar valores maiores. Se eu tiver, por exemplo, valores maiores que 255, valores maiores que 1024, se não me engano, a gente consegue chegar através do número real. Então, a gente também usa esse valor maior para números que ocupariam um espaço muito grande de memória, tá? E o valor lógico é o valor mais petitinho de todos. É o valor mais... É o valor mais petitinho, é o valor que ocupa menos espaço na memória de todos esses. Ele ocupa um bit. Um bit, ou melhor, um byte são 8 bits. Então, ele ocupa só um bit de memória. Por quê? Porque ele só ocupa uma informação que é igual a 0 ou 1. Só isso. Ele é verdadeiro ou falso. Tá? Geralmente, a gente usa o valor lógico quando a gente quer fazer algum teste ou armazenar alguma informação ali para fazer alguma verificação no futuro no nosso código. Geralmente é para isso que a gente usa o valor lógico, também conhecido como booleano, tá bom? Vamos lá. Existem outros tipos de dados, vários outros, na verdade, e a gente vai abordando eles nas próximas aulas. Mas esses a gente chama de dados primitivos. São os dados que são... Os outros dados, eles derivam desses 4 tipos aí, tá legal? Agora vamos falar dos tipos de variáveis em si. A gente tem 3 tipos, 2,5 tipos de variáveis. A gente tem a variável global. A variável global, ela funciona em qualquer ponto do nosso código. Ela vai ser lida e ela vai existir em qualquer lugar do nosso código. Ela vai existir em toda a extensão do nosso código. Por consequência, ela também usa mais espaço na memória. Ela também vai estar guardando aquela vaga ali na memória RAM do meu computador por todo o meu código. Então, a variável global, ela é uma variável que, como o próprio nome diz, ela é global, ela existe em toda a extensão do meu código. Em compensação, ela ocupa um espaço ali de memória, mesmo quando ela não está sendo usada, ela está ocupando um espaço. Ok? Gente, deixa eu ver se eu esqueci de autorizar alguém. Não, tá tudo certo? Beleza. A variável local. A variável local, ela é uma variável que ela vai existir dentro de uma função. A gente já vai falar mais para frente, lá no nosso curso a gente vai ver o que é uma função. Ela vai existir dentro de um if, por exemplo, ela vai existir só dentro de um pedacinho do meu código. Acabou aquele pedacinho do meu código, a minha memória é automaticamente liberada para qualquer outra coisa, para guardar qualquer outra informação, para guardar qualquer outra variável. Tá? Então, não estou usando aquilo ali, não tenho mais por que fazer aquilo ali, é como se eu pegasse um pedaço de papel, amassei e joguei fora, joguei no lixo. Tá bom? Então, variável global é a que está lá o tempo todo. Variável local, ela só existe naquele pedacinho ali e não estou usando mais, jogo fora aquela informação. Tá? E a constante? Por que eu falei 2,5? Porque variável, conceito de variável é um valor que varia, certo? A constante, ela é constante, ela não varia. Então, ela é um valor que não pode ser modificado. Ela também não obedece àquelas regras de int, de valor inteiro, de valor real, de caractere, blá, blá, blá. Não. A constante está ali e a gente usa para chamar sempre aquele valor que não vai modificar. Vamos supor, eu estou fazendo um jogo e no jogo todos os meus sprites são quadradinhos de 20 por 20 pixels. Eu vou lá e crio uma constante que eu vou falar o lado do sprite, o tamanho do sprite igual a 20.
É um exemplo de um uso da constante. Aí, toda vez que eu tenho que pegar um sprite, redimensionar um sprite, eu vou redimensionar baseado no tamanho que está nessa constante. Então, eu não fico mudando esse valor em vários pontos do meu código, tá? Tá, mas eu não posso simplesmente ir lá no meu código mudar? Pode. Mas se você, ao longo do tempo, está fazendo uma coisa em que você vai precisar desse mesmo valor, que não vai mudar, mas é o mesmo valor em outros pontos do seu código, é mais fácil você usar uma constante, tá? A variável global e a variável local, como eu falei, elas têm a característica, a principal característica de que elas variam. Isso significa que a gente pode colocar um valor ali naquela variável, a gente pode colocar depois, apagar completamente aquele valor e substituir por um novo valor, a gente pode aumentar aquele valor, a gente pode diminuir aquele valor, a gente pode multiplicar aquele valor, guardar na mesma variável, a gente pode fazer um monte de coisa, um monte de modificação com a variável. Tá legal? A gente pode, inclusive, usar duas variáveis e misturar duas variáveis e somar uma variável com outra variável. E daqui a pouquinho a gente vai ver isso ali na prática. Tá bom? Vamos lá. Então, bora praticar. Gente, até aqui tivemos dúvidas? Tá tudo certo? Deixa eu dar uma olhada lá no nosso board. Não temos perguntas ainda. Aqui, até aqui tá tudo bom, tudo bem? Tranquilo? Beleza. Então, vamos jogar umas práticas aqui. Como eu falei, essa aula ela vai ser um pouquinho mais curta, porque eu não quero jogar muito código. Não quero jogar aqui para vocês muito código que virão em outras aulas. Por exemplo, eu não quero usar condicional ainda, ou bem pouquinho, só vou usar umazinha só. Prometo que eu vou usar pouca. Não quero usar muita condicional, eu não quero usar muita coisa que vai vir lá na frente. Eu não quero usar string ainda, que é o assunto da próxima aula. Então, por isso que hoje vai ser um pouquinho mais curto, porque é variável. Se a gente está um pouco limitado no código, acaba ficando um pouco difícil de usar muita coisa, de fazer uma prática muito complexa. Tá bom? Bom, vamos lá. Vou trocar agora aqui a minha janela. Para quem não sabe como é que funciona aqui, vocês vão estar com o online questions aberto. Assim, olha só. E aqui a gente tem o código 18899. Só entrar. Vocês conseguem aqui clicar em novo. Ainda consegue colocar uma corzinha fashion e escrever aqui qualquer coisa. E clicar em submit. Tá vendo? E aí a galera consegue votar nesse card aqui. Tá? Então, podem ir preenchendo, podem ir colocando as dúvidas de vocês. Deixa eu apagar esse aqui. Beleza. E eu vou respondendo assim que possível. Vamos lá. Esse aqui eu posso deixar aqui, esse aqui eu posso fechar. Então, hoje, gente, eu vou usar uma linguagem, uma pseudolinguagem chamada Portugal. Vocês conhecem? Todo mundo aqui já ouviu falar nesse tal desse Portugal? Não? Portugal é uma linguagem, quase linguagem de programação, onde. Espera aí que alguém pediu para participar. Deixa eu fechar meu Canva aqui, permitir. Então, o Portugal é uma linguagem de programação basicamente onde a gente vai escrever uma sequência de códigos mesmo, uma sequência de comandos em inglês, em português, tá? Então, sim, ele é para pseudocódigos. Isso é velho, isso é velho. E por que eu estou usando esse tal desse pseudocódigo que a gente não vai usar na prática, que ninguém usa no final das contas, a gente só usa isso aqui na faculdade? Porque eu gosto de complicar? Sim, não. Eu estou usando ele porque a gente tem o tipo, a gente especifica o tipo de variável que a gente vai usar. Então, por isso que eu vou usar ele. Tá legal?
Vamos lá. Então, gente, para quem não conhece, eu tinha arrumado outro e esse aqui eu esqueci de arrumar, peraí. Para quem não conhece, esse aqui não tem como arrumar direito. Esse aqui é o Portugal Web Studio, que eu estou usando hoje. Tem o Portugal Studio também, que eu tinha deixado arrumadinho, bonitinho. E aí, o que eu fiz? Eu vim e resolvi na última hora, não, vou usar o Web Studio. E agora eu não consigo aumentar o tamanho da minha fonte. Eu sou dessas. A gente vai fazer assim e pronto, tá resolvido. Problema resolvido. Vocês conseguem ver bem o meu código? Beleza. Então, olha só, gente. No Portugal aqui, geralmente a gente faz a parte de declaração de variáveis globais aqui em cima, ó, dentro da programa, aqui dentro, ó. A gente faz a parte de declaração de variáveis globais. E variável local, gente, a gente faz dentro de uma função mesmo, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer algumas coisinhas aqui. Eu vou começar. Bom, vamos só ver aqui como é que funciona o caractere. Eu vou começar criando aqui um caractere. Qual é o nome que eu vou dar? Vou dar um nome muito criativo, vou chamar de letra. E essa variável, que é do tipo caractere, que eu chamei de letra, ela vai receber um valor que eu vou chamar de... Aqui tem que ser aspas duplas. Mania de JavaScript. Eu vou chamar de... por que não? E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer assim, ó, escreva, abre parênteses, e vou chamar a minha variável lá de cima. Letra. E aí, se eu rodar... Ué, eu falei que era aspas duplas, não é aspas duplas, eu acho que é aspas simples. É isso mesmo. Gente, dá para ver que eu não critico tanto Portugal assim, porque obviamente a gente não usa Portugal, né? A gente só usa Portugal para fazer, para estudar mesmo, com o intuito de estudar e entender melhor como que funcionam algoritmos, como que funciona um código passo a passo, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Não, não é isso. Também não é isso. Se não estiver dando muito certo, eu vou trocar. Eu queria que tivesse aqui, não tem, a visualização das variáveis. Pode fechar isso aqui, moço. Como é que eu fecho isso aqui? Tá, peraí. Tô aqui ainda? Tô. Vamos lá. Então, aqui nesse momento, vocês estão vendo que a gente consegue escrever a letra, sem problema, sem muita dificuldade. Como é que eu fecho isso? Gente, eu não tô sabendo fechar esse negócio. Peraí. Resolvido. Pronto. Problema é resolvido. Caractere. Letra. E aqui a gente já viu que para colocar letra, a gente tem que colocar aspas simples, porque senão ele entende como cadeia. Cadeia é outro rolê, cadeia vai ficar para a semana que vem. E eu vou colocar a letra K. Você sabe como era? Uma das melhores letras do alfabeto. E aqui eu posso colocar o comando escreva, que vai fazer ele escrever ali embaixo a variável letra. E aí, quando eu rodo o comando, ele recebe aqui a letra. Tá. Eu posso também fazer leia letra. E aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai substituir a nossa variável
letra por um outro valor. Muito bem. Vou escrever de novo aqui. Letra de novo. Olha lá. Vou dar um play aqui. Beleza, ele mostrou ali a letra K. Eu vou colocar uma outra letra qualquer, não estou nem olhando para o teclado. Ele colocou duas, só para me contrariar. Vou colocar a letra R. Vou dar Enter. Olha lá, o novo valor agora é K. Perdão, agora é R. Aqui em cima. Tá bom? Deixa eu até fazer um negócio aqui. Escreva, só para ficar mais organizado, porque eu sou dessas. Barra N. O que isso faz, gente? Isso aqui dá um Enter. Tá? Vamos lá. Agora você está vendo que ele está na linha de baixo. Então, vou colocar aqui a letra T. Funciona. K, funciona se eu colocar um número? Funciona, ele entende como um caractere também. Funciona se eu colocar um ponto de exclamação? Funciona, tá? Ele aceita qualquer caractere especial, ele aceita qualquer número. No entanto, ele não aceita um monte de coisa, ele só aceita um caractere. Tá vendo? Olha lá, ele só aceita o primeiro, tá? A aula que vem eu falo um pouco mais sobre isso. Muito bem. Vamos olhar agora para o inteiro. Inteiro. Vou chamar de número, porque, de novo, eu sou muito criativa. E dessa vez eu não vou inicializar. O que acontece? Quando a gente chamar aqui número, seria ótimo se eu soubesse digitar, mas eu não sei. Ele está vazio, tá? E agora ele está pedindo para eu entrar com um número. E o que acontece se eu colocar letra? Ele dá um erro, tá? Então, ele vai pedir para eu entrar com um número. Muito bem. Beleza. Vou colocar aqui um número. Em seguida, eu vou criar uma outra variável aqui, inteiro. Vou chamar de soma. Vou inicializar a soma com zero. Afinal de contas, eu vou mostrar o resultado de uma soma, tá? Vamos colocar quantos números aqui, hein? Acho que eu vou colocar aqui... Vou fazer isso? Consigo. Eu vou colocar aqui para a gente ler... Eu vou somar 5 números. Vou somar 1. Aí a gente vai escrever. Beleza. Em seguida, a gente vai ler um segundo número. E, gente, eu sei que isso aqui é possível fazer com loop de repetição, mas, de novo, eu não quero colocar muitos outros códigos aqui para gente. Eu quero só o basicão mesmo. Eu quero só arroz com feijão. Eu quero só leia, escreva, e é isso por hoje, tá? Eu sei que muitas de vocês sabem, muitos de vocês já programam alguma coisa, e eu sei que vocês entendem o que é um if, o que é um loop de repetição, o que é um loop for, mas hoje eu vou assumir que vocês não sabem, tá bom? Muito bem. Vou colocar aqui um escreva. Beleza, vamos colocar isso aqui mais 3 vezes, né? Tá bom. Terceiro, quarto, quinto número. Não precisava daquele último ali, mas tudo bem. Tá bom. Se vocês repararem também, eu não estou colocando nenhum texto aqui, mas eu poderia colocar, tipo, o resultado da soma é tal, tal, tal. Enquanto eu não estou colocando, mas vamos lá. Então, aqui, ó, ele já está esperando eu digitar um número. Vou digitar 10. Beleza, temos 10. Qual o próximo número? 45. 10 mais 45 para dar 55. Não deu. Por que não?
Alguém sabe? Número não tem número, não tem. Boa noite. Gente, eu por enquanto só estou reescrevendo o meu próprio número, a minha própria variável número, ó. Eu coloquei um espaço ali sem querer, mas tudo bem. Ele travou aqui. Bom, a gente está lendo o número inteiro, beleza. Só que o que a gente tem que fazer? A gente está lendo o número, só que o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fazer assim, ó, soma igual a soma anterior. Lembra que a soma anterior era igual a zero mais número. Isso significa que o novo valor da minha variável soma vai passar a ser o antigo valor da variável soma, que nesse ponto aqui é zero, mais o valor que eu digitei na variável número. E agora eu não vou mais escrever número, eu vou escrever soma. Some não, soma. Ok? Bom, então eu tenho que fazer a mesma coisa lá embaixo, né? Sim. Aqui. 2, 3, 4, 5. Bora lá. Coloquei um número qualquer aqui, 54. Beleza, 54. Se eu colocar aqui, eu não sei fazer conta, então vou colocar mais 10. 64, beleza. Vou colocar outro número aqui. Alguém sabe fazer essa conta? Porque eu não sei. Diz ele que é isso aí. Vou acreditar. Beleza. Beleza. Então, ele vai colocando a nossa soma. Tá. E se eu quisesse no final multiplicar? Poderia? Poderia. Aí. Vai deixar de ser soma, mas o nome da variável fica meio sem sentido. Mas eu posso? Posso. Cara, e se eu quiser colocar número negativo, eu posso? Ele vai aceitar? Vai. Tá? Tá bom? Pessoal, tudo tranquilos? Deixa eu ver se temos boards aqui. Não. Tranquilo até aqui? Beleza. Então, gente, quando a gente fala assim, quando a gente está falando de variável, tem alguns termos que são muito comuns da gente ouvir falar, e que eu fiz aqui, e talvez vocês não saibam que esse é o termo do negócio. Primeiro termo é instanciar a variável. Quando a gente fala de instanciamento de variável, a gente está falando isso aqui. Eu estou criando a minha variável. E, gente, para quem programa em JavaScript, eu sei que no JavaScript é possível a gente chamar uma variável sem instanciar a variável. Não façam isso, tá? Se você vê um programa que está falando uma variável aqui e a variável não está sendo instanciada aqui em cima, tá errado. Tá? É uma pessoa que não sabe programar que está programando esse negócio, tá bom? Tá errado. Se você pega um código que não tem a inicialização da variável, tá errado. Porque, de novo, no JavaScript, ele até te aceita fazer isso. Só no JavaScript. Você nem se Python aceita a gente fazer isso. Não é uma boa prática você não inicializar, perdão, você não instanciar a variável. E, via de regra, geralmente a gente também inicializa a variável com um valor. Algumas linguagens de programação, só de você criar uma variável, por exemplo, do tipo inteiro, ela já inicializa aquilo ali com um valor de zero. Nem todas as linguagens de programação fazem isso. Se não me engano, o Java não faz isso. Ou seria o C++? Uma dessas. Faz um tempo que eu não programo nenhuma das duas. Algumas linguagens de programação não fazem isso. Então, se você não tem o costume de fazer esse tipo de coisa, você vai ter problema lá na frente.
Se você resolve migrar para uma outra linguagem, você pode ter um monte de defeito no seu código que você não sabe de onde está vindo esse defeito. E é só porque você esqueceu de inicializar uma variável. Então, é muito importante a gente ter o costume de inicializar as nossas... Inicializar não, mas de instanciar as nossas variáveis. E se eu preciso de um valor inicial para essa variável, se eu preciso modificar o valor dessa variável ao longo do meu código, é importante, como no caso aqui da variável soma, é importante que a gente inicialize, que a gente coloque um valor inicial. Eu costumo colocar valor inicial para tudo, tá? Principalmente se eu estiver programando em JavaScript, porque a gente não fala qual é o tipo de variável que a gente tem no JavaScript. Eu inicializo ali com um número, eu inicializo com um true, com um false, com uma letra, ou que seja com aspas vazias, se eu quiser dizer que é uma variável do tipo string, mas eu sempre inicializo minhas variáveis, quase sempre, inicializo minhas variáveis de alguma maneira. O motivo disso é que eu não quero, eu quero sinalizar de alguma forma no meu código que aquela variável é um tipo número, é um tipo texto ou qualquer outra coisa desse tipo, tá? Eu gosto de fazer isso sempre que eu estou programando, é uma boa prática minha. Tá, mas a gente não discutiu muito a questão de global e local. Essa variável que está aqui em cima, eu fiz todas como variáveis locais, tá? Vocês estão vendo ali que está como variável local e tá tudo bem, tá tudo certo. Se eu tivesse colocado uma função aqui, sem ser a função início, ou se eu tivesse colocado a minha variável aqui dentro da função início, elas já seriam variáveis locais. Eu não conseguiria acessar o valor da minha soma, por exemplo, dentro de uma outra função. Tá? Se eu tivesse colocado isso aqui dentro, e tivesse criado uma outra função aqui, sei lá, a função batatinha, o valor da soma eu não conseguiria acessar. Eu consigo acessar o valor da variável número, mas não o valor da variável soma. Beleza? Então, é assim que funciona a variável local. Lá na frente, a gente vai trabalhar função, a gente vai trabalhar condicional, e aí eu vou voltar nesse assunto de variáveis globais e locais, e vou dar uma reforçada nisso aqui com vocês. Eu sei que esse conceito hoje ele vai ficar um pouquinho abstrato, mas quando a gente chegar lá em condicional, a gente já consegue trabalhar um pouquinho melhor isso aqui. Tá legal? Muito bem. O que mais que eu posso fazer aqui? Bom, a gente tem um número. Eu não vou mais fazer uma soma. Em vez de fazer soma, eu vou fazer aqui inteiro. E eu vou chamar isso aqui de div inteiro. Vamos falar de nome hora de nomear a variável? Vamos. Eu vou dar o valor isso aqui de 0. Tá? E aqui eu vou colocar um real. Div real. Vou dividir esse valor aqui, tá? Caso não tenha ficado meio óbvio, vou dividir isso aqui. Eu vou inicializar com 0. E, se não me engano, em Portugal ele não aceita bem ponto e vírgula, por isso que eu não estou botando. Bom, vamos falar um pouquinho de como eu dou o nome das minhas funções e variáveis. Vocês viram ali que eu coloquei uma letra, comecei tudo com letra minúscula e coloquei letra maiúscula só no I e no R ali, né? No I no div inteiro e no R no div real. Bom, por que eu faço isso? Eu uso um tipo de nomenclatura chamada camel case. Java que põe valor de lixo, não é? O Java ele instancia, a Amanda falou aqui, o Java, quando a gente instancia a variável, ele vai pegar aquele pedaço lá da minha variável e ele vai pegar o valor que eu tiver ali naquele espacinho ali, daqueles slots de variáveis. Ele pegou aquele valor ali e aquele valor que ele vai usar. Então, você precisa inicializar a variável, você precisa colocar um valor inicial para a variável. Senão, não funciona. Ele não aceita. Ele dá ruim, ele fala, não vou funcionar, e ele vai te dar um valor completamente aleatório, assim, nada a ver. Bom, vamos falar agora de camel case. Div inteiro e div real, então,
Ali vocês estão vendo que eu usei uma letrinha maiúscula. Eu, de novo, sou programadora. A princípio, sou programadora de C, faz muitos anos que eu não programo em C, mas eu comecei programando em C. Então, eu uso o Camel Case. Quem começa programando em Python talvez use o Snake Case, que é tipo isso aqui, ó. Eu gosto do Camel Case. O que é Camel Case? O que é Snake Case? Né? O Snake Case nada mais é do que você separar suas palavras com um underlinezinho. O Camel Case, você separa as suas palavras com uma letra maiúscula. É só isso, tá? A primeira letra de uma variável, geralmente a gente sempre coloca em minúsculo, geralmente sempre, sempre mesmo, a gente sempre coloca ela em minúsculo, e quaisquer outras palavras que eu tenha no meio do nome da minha variável, como essa daqui, a gente usa a letra maiúscula para diferenciar, tá legal? Então, isso aqui é meu case. Existe uma outra regra na hora da gente dar nome de variável, é que nenhuma variável pode começar com um número. Acho que isso vale para tudo que é linguagem de programação, tá? Nenhuma variável pode começar com número, sempre letra, tá? Caractere especial, com exceção do underline, nem pensar, tá? Nada de acento, nada de caractere especial. Pelo amor de Deus, não me coloquem acento no nome de variável, tá? Vai funcionar? Vai. Se eu colocar, sei lá, isso aqui, ó, de viária. Ó, isso aqui. Funciona? Até funciona, tá? Funciona. Já vi funcionar. Mas pense que o seu código, ele precisa ser um código que qualquer pessoa, em qualquer língua, falante de qualquer idioma, possa ler e entender o seu código e, se necessário, editar o seu código. Se você usa um caractere especial para um valor de variável, primeiro que ele pode dar problema em alguns teclados, em alguns idiomas, em algumas máquinas. Segundo, que dificilmente uma pessoa que não usa um idioma que usa sinais vai conseguir colocar esses sinais, tá? Vai ter muito trabalho para fazer isso. Então a gente não faz isso, tá? Colocou acento agudo, acento circunflexo, invariável, não façam. Exatamente, gente. Tem gente que nunca nem viu esse caractere. Tem teclado que não tem essa cedilha e tem gente que nunca nem viu esse caractere. É muito verdade. Se você pega uma pessoa que, na verdade, eu acho que se a pessoa não é falante do português, geralmente ela nunca viu esse caractere. Tipo, uma pessoa que é falante da língua inglesa, ela não vai saber o que é um acento agudo, o que é um acento circunflexo, o que é uma cedilha. Então, você vai dificultar muito a vida do amiguinho, tá? Então, por isso que a gente não coloca. Beleza? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui embaixo? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui embaixo. Eu vou pedir para o meu usuário colocar na variável número, escolher um número qualquer, certo? Então, vou fazer aqui, ó. Agora eu vou deixar bonitinho, tá? Esse aqui eu vou fazer bonitinho. Vou fazer assim, ó, escreva, abre parênteses, abre aspas, digite um número, dois pontos, espaço, bonito. Vou deixar sem espaço, só para dar problema. Aí vocês vão saber por que eu estou colocando espaço ali. Muito bem. E eu vou colocar aqui um leia número. O que vai acontecer aqui? Olha lá. Vou digitar o meu número. Tá vendo que o meu número está super grudado aqui? Por isso a gente coloca um espaço aqui, tá, gente? Isso aí eu vou falar melhor na aula que vem, mas é isso que a gente coloca o espaço. Olha lá. Olha a diferença. Que boniteza. Ó. Lindo, né? Agora eu vou fazer de novo aquele escreva
abre parênteses, abre aspas, barra invertida N. É o enter da linguagem de programação. A maioria das linguagens de programação aceita o barra N, tá? E agora, quando eu faço isso, tá certo que quando a gente fez isso, ele já pulou, mas ele vai pular uma linhazinha para mim. Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que div inteiro é igual a número barra 2, ou seja, número dividido por 2. Eu vou falar que div real é igual... Peraí, deixa eu ver o negócio aqui. Não, mas não era aqui não. Não é isso não. Achei que tinha ali o negócio, mas não tem não. Me enganaram. Div real igual a número dividido por 2. Pergunto-lhes, qual vai ser a diferença desse primeiro para o segundo? Quando eu mandar ele escrever o div inteiro e o div real, qual vai ser a diferença? Meu aluno da Itália tem muitas dificuldades com acento. Sim, a maioria das pessoas que usam teclado internacional vão ter dificuldade com acento. Div inteiro, qual vai ser o resultado da div inteiro? Deixa eu beber uma água enquanto vocês me respondem aqui no chat. Vamos ver. Vou mandar ele escrever aqui. Escreva. Abre parênteses. Div inteiro. Aqui se eu quero mudar alguma coisa. Por enquanto não, vou deixar assim. Vou copiar essa linha aqui. Gente, isso aqui funciona com os atalhos do Visual Studio tudo, tá? Pra quem tá acostumado com o VS Code. E aqui eu vou dar um escreva. Peraí, tô preguiçosa. Beleza. Div real. Vamos lá. Vamos supor que eu coloquei o valor 35 ali na hora que ele pediu para ler. Então, a minha variável número tem o valor 35. Qual vai ser o valor da div inteiro? Nem eu sei. E qual vai ser o valor da div real? Deixa eu fazer um negócio aqui, gente, para eu poder enxergar o chat enquanto eu converso com vocês. Vou fazer isso aqui, ó. Pronto. Vocês ainda conseguem enxergar bem. Se eu coloco o valor de 35 aqui, vou colocar um breakpoint aqui, consigo? Não consigo. Para a próxima aula eu vou voltar para o Portugal Studio, não vou usar esse aqui não. Bom, vou dar Enter, hein? Olha ali a diferença. A diferença está simplesmente nas casas decimais, tá? Em vez de dividir por 2, eu vou dividir por 3. Vamos ver um número que não é divisível por 3. 87. 87 é divisível por 3, eu não sei por que eu fiz isso. É 88. Então, olha lá, gente. No número inteiro, a gente vai ter o valor arredondado. E é isso. No número real, a gente tem o valor com todas as casinhas decimais, tá? Então, ó, variável inteira, div inteiro, na hora que a gente faz a divisão, vai ter o valor inteiro, tá? Ele vai arredondar. O que acontece se eu colocar
89. Ele, inclusive, não arredonda para cima, ele só ignora as casas decimais, tá vendo? Ele coloca o valor da divisão sem o resto. E já que estamos falando de resto, só para vocês saberem, existe uma coisa chamada. Vou colocar assim. Existe uma coisa chamada mod. Deixa eu ver se eu consigo fazer desse jeito. Número, mod, base. Deixa eu ver se vai funcionar. Preciso de um desse aqui. 89. Funcionou. O mod é o módulo, é o resto de uma divisão, tá? Então, se eu divido 89 por 3, eu vou ter o quociente de 29 e o resto 2, tá? E para que eu uso isso aqui? Por exemplo, se eu quiser que uma coisa aconteça a cada 3 números, ou se eu quiser que uma coisa aconteça a cada 10 rotações de qualquer coisa, cada 10 loops de qualquer coisa, a gente coloca um contador e esse contador divide ele por 10, por exemplo. Se o resultado dessa divisão, se o módulo dessa divisão for 0, a gente retorna nada. Enfim, eu lembrei disso aqui agora e não tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui, mas tudo bem. Gente, até aqui tudo tranquilo? Beleza, por último, falta o mais simplesinho. Eu vou usar esse mod aqui. Já que eu falei do mod, eu vou usar o mod para exemplificar ele. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse programa um pouquinho mais complexo. Eu vou colocar inteiro, número, divisor. Pronto, a gente agora vai receber o número. Beleza, e aí eu vou colocar digite o divisor. Leia divisor. E aqui a gente vai fazer o quê? Número dividido por divisor. É dividendo. É o dividendo aqui, gente. Gente, ninguém me corrigiu, né? Passei na escola como? Dividendo. Cadê esse professor de matemática infartando? Pronto, arrumei. Arrumei. Ninguém vai infartar. Não vai ter professora de matemática passando mal aqui nessa aula. Tá tudo certo aqui. Ninguém nunca nem viu. Nunca nem viu. Vamos lá, então. Gente, ó, então, recapitulando. Temos um número aqui. Temos um dividendo aqui. E por acaso era uma divisão inteira. Tá tudo bem. E aí a gente vai ter o resto da divisão. Tanto a divisão inteira, quanto a divisão com casas decimais. Vou colocar aqui, ó. Escreva resultado inteiro. Sei lá. Por que não? E aqui embaixo eu vou colocar, não escreva de novo, resultado com casas decimais. Beleza. O que eu vou fazer agora? Aqui embaixo, eu vou fazer um if. Eu falei que eu não ia fazer if ainda, né? Mas eu vou fazer só um, tá? Eu vou colocar aqui, ó.
uma variável do tipo lógico. Ok? Eu vou chamar de divisível. Ah, dessa vez eu sei. Dessa vez tô certo. Então tá. E eu vou falar o seguinte: se, abre parênteses, número. Gente, eu sei que eu poderia substituir esse número por divisor, mas preguiça tá rolando. Número, mod. De novo, mod é o resto da divisão, tá? Dividendo igual a zero. Ou seja, se esse número, se o resto dessa divisão aqui é zero, o que eu vou fazer? Eu vou falar lá, ó, divisível igual a receber o valor de verdadeiro. E eu não vou entrar em detalhe do porquê que eu fiz aquele igual para igual hoje, não, tá? Verdadeiro. Se não, divisível igual a falso. Beleza? Agora vamos mostrar isso para o nosso usuário, né? Escreva. Aqui a gente pode colocar acento, né? O número. Eu vou colocar com 50 mil escrevas. Vocês vão me perdoar. Eu sei que tem jeito de fazer isso mais fácil, mas eu não quero fazer isso hoje. O número. 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 Escreva. Abre parênteses, abre aspas. Vou dar um espaço antes, porque eu não quero o número grudado no texto. É divisível por. Vou dar outro espaço. Escreva de novo. Abre parênteses. Dividendo. Não é divisor, é dividendo. Escreva. Abre aspas. Pontinho de interrogação. Olha que bonito! E agora a gente vai escrever o quê? A gente vai escrever o resultado, né? Divisível. Vou chamar divisível. Aqui. Divisível. Vamos ver se está certo? Vamos lá. Vou colocar um número qualquer aqui. Vou fazer essa divisão por 7. Resultado inteiro tá aqui. Eu vou colocar um barra N aqui também, só porque sim, hein? Só porque eu sou dessas. Então, olha lá. Resultado com casas decimais, esse resultado aqui. E aí eu vou perguntar, o número blá, blá, blá é divisível por 7? Falso. Beleza? Agora vamos colocar aqui uma divisão que a gente sabe que funciona. Vou colocar o número 66 dividido por 3. E olha lá, o número 66 é divisível por 3? Verdadeiro. Por quê? Porque o resto da divisão é zero. Tá? O booleano é só isso, gente. Ele só vai voltar um verdadeiro ou um falso. E aí eu ainda poderia fazer if divisível, se divisível for verdadeiro, faça tal coisa. Se divisível for falso, faça outra coisa. Isso aí a gente vai trabalhar quando a gente chegar lá em condicionais. Tá? Aí a gente vai fazer, se divisível for verdadeiro, escreve a frase A. Se não, escreve a frase B, em vez de mostrar isso aqui desse jeito. Por exemplo. É só um exemplo. Tá? Pessoal, dúvidas? Eu posso entender que um objeto. Bom, antes de eu ler aqui, tudo certo aqui pra gente? Até aqui tudo bem? De buenas? Posso entrar na parte das perguntas aqui? Então tá bom.
Eu até deixei aqui um JavaScript para a gente brincar, mas não vou brincar com ele hoje. A única diferença do JavaScript para essa linguagem que a gente tem é que o JavaScript a gente não precisa declarar qual é o tipo de variável que a gente está declarando. Declarar o tipo de variável. A gente não precisa colocar qual é o tipo de variável que a gente está declarando. A gente só vai lá, instancia a variável e pronto. E ele já faz esse ajuste de tamanho de variável automaticamente para a gente. Tá bom? Bom, vamos ler aqui o board, que a gente tem 2 perguntinhas. Eu posso entender que um objeto ou array é um tipo de variável? Sim, só que eles não são tipos de variáveis primitivos. A gente vai ter aula só... Desculpa. A gente vai ter aula só de array e só de objeto, e ele não é um tipo de variável primitivo. Na verdade, tanto o array como o objeto, ele é um conjunto de mini variáveis do mesmo tipo. Geralmente eu explico o array desse jeito. Ele é um conjunto de mini variáveis de um mesmo tipo. Assim como a string. A string também não é um tipo de variável primitiva. Embora a gente use sempre, né? Para quem não sabe, string é quando você coloca uma palavra inteira, um texto. Isso aqui eu posso entender como uma string, tá? Então, tanto a string quanto o array ou objeto, eles são sim tipos de variáveis. Inclusive, de novo, nessas linguagens mais tradicionais, a gente não tem o objeto, mas a gente tem o array e tem a string, e eles são tidos como tipos de variáveis de um outro tipo. Por exemplo, o array, você pode ter um array do tipo inteiro, um array do tipo char, que é caractere, um array do tipo string, tá? Você pode ter um array de strings, por exemplo. E a string, ela nada mais é, isso aí é assunto para a próxima aula, ela nada mais é do que um array de caracteres. Ela é um conjunto de caracteres. Eu vou explicar isso melhor na aula que vem, tá bom? Instanciar é dizer que é variável na hora da criação dela, tipo dizer se é const, var ou let. Sim, isso aí. Instanciar é você falar que a variável ela está existindo no seu código. É você falar, olha, aqui no meu código eu tenho uma variável tal, e ela é do tipo geral. Se eu estiver fazendo, de novo, uma linguagem C, Java, C Sharp, eu vou falar, aqui eu tenho uma variável, aí eu vou dar o comando que cria a variável, assim como a gente fez ali, vou falar qual é o tipo de variável. Pode ser uma variável do tipo int, pode ser uma variável do tipo char, pode ser uma variável do tipo float, que é a real. E aí eu vou dar o nome da variável. Tá? Então, instanciar a variável, você fala, olha, essa variável ela existe no meu código. Eu posso ainda inicializar ela ou não. Inicializar a variável é quando eu coloco aquele igual a 0 no final da linha. É quando eu coloco um valor, quando eu atribuo um valor a essa variável já no início. Tá bom? E eu posso escolher, por qualquer motivo, não inicializar. Geralmente, a gente não inicializa a variável quando não tem como você rodar aquele código, não tem como você rodar aquele código sem antes atribuir um valor àquela variável. Tipo, para você, no momento em que você inicia o código, para o seu código iniciar, como foi aqui o caso da variável número, para o meu código rodar, eu precisava ler uma entrada do meu usuário. Então, não fazia muito sentido eu inicializar a minha variável número com valor de 0. Tá? Eu também posso falar de alocar variável, é a mesma coisa que instanciar, tá? É quando eu separo um espaço, instanciar é separar um espaço na memória do meu computador para aquela variável. Como se fosse um estacionamento e eu pegasse uma vaguinha e reservasse, colocasse uma plaquinha de reservado ali, ou um restaurante, tenho mesas, reservo uma mesinha ali no meu restaurante para aquela variável, tá bom? E aí a gente pode falar também do tipo dela. Eu posso falar se ela é constante, se ela é var, se ela é let. Para quem não sabe, no JavaScript, a gente pode usar o const para falar se ela é constante, se é uma variável do tipo constante. A gente pode também usar o var e o let para instanciar uma variável normal.
Existem umas regrinhas, existem umas diferenças entre o var e o let, mas o foco aqui não é JavaScript. Então, eu ia evitar essa parte, mas já que falamos, vamos lá. No JavaScript, a gente tem uma característica em que eu tenho o comando var, a variável que usa o comando var, ela é uma variável que ela é issável. Ou seja, eu posso declarar uma variável usando o comando var lá embaixo no meu código, e eu posso chamar essa variável lá em cima e vai funcionar. Ao passo que, se eu usar um comando let, o comando let, ele é uma variável, ele cria uma variável de uma maneira mais tradicional, digamos assim. Eu não consigo chamar a variável antes de declarar a variável. E uma coisa que eu esqueci até de falar, eu acho que eu falei por alto só, mas geralmente a gente declara as variáveis no início do nosso código exatamente por isso. Existe essa prática da gente declarar as variáveis lá no início do código. Vocês viram que todas as minhas variáveis estavam lá em cima. Isso não é por acaso. A gente faz isso porque para que a gente não chame uma variável, para que a gente não peça um valor de uma variável lá no meio do nosso código e a variável está lá no final. E aí ele não sabe quem é aquela variável por conta disso, tá? Então, o comando var no JavaScript, ele se refere geralmente a uma variável global, e essa variável que você pode criá-la lá embaixo no teu código, chamá-la lá em cima, que ela vai funcionar. Karina aqui usa comando var só para variável global, não usa comando var dentro de função. Dentro de função, eu tenho o costume de usar let, tá? Eu uso o comando let porque eu entendo que é uma variável local, então não vejo razão para usar o comando var, tá? Ela é para existir só ali dentro. Tá? E geralmente eu também uso let lá em cima, eu uso let para quase tudo, ou const let. O var hoje em dia está mais difícil de eu usar. Eu só uso var quando eu estou usando o code.org ou quando eu estou dando uma aula bem basicona de JavaScript. Geralmente eu vou usar o let para fazer minhas variáveis. Mais alguma pergunta? Eu vou abrir o microfone agora, se vocês quiserem fazer a pergunta no microfone. Peraí. Beleza. Tá aberto aí, para quem quiser desmontar. Deixa eu voltar aqui para o chat. Essas variáveis que você falou que é primitivas, é esse negócio do float inteiro, real, string, é isso? Isso, são esses 4 tipinhos que a gente falou lá no início, que é a variável do tipo caractere, que é uma letra, a variável do tipo inteiro, a variável do tipo float, que é um caso de decimais, tá? E a variável do tipo lógico ou booleano, que é essa que é verdadeiro e falso. Todas as outras variáveis que vocês vão ver lá pela frente da vida de vocês como programadores, elas sempre vêm de um desses 4 tipos. Elas sempre vão ser filhinhas de um desses 4. De alguma maneira, elas são filhinhas dessas, tá? Como eu falei, a própria string, que é uma das que a gente mais usa em qualquer linguagem de programação, ela vem do caractere. Ela é um conjunto, ela é uma, por isso a gente chama de string, ela é uma cadeia de variáveis do tipo caractere, por exemplo. Eu vou falar mais disso na aula que vem. Então, quando a gente fala variáveis primitivas, é isso, são as variáveis mais basiconas de todas. Todas as outras variáveis, de uma certa forma, vêm dessas aí. Tá? E por que é importante a gente saber das variáveis primitivas e quem são as variáveis primitivas e para que elas servem, como que comem, como se reproduzem? É importante a gente saber porque um bom código, embora hoje em dia isso não seja mais tão relevante assim, um bom código ele sempre leva em consideração o consumo de memória RAM. E quando a gente está levando em consideração o consumo de memória RAM, a gente está levando em consideração o quanto de variável a gente está jogando nessa memória RAM. Ok, eu falei para vocês, a maior variável lá era a variável float, ela ocupava 4 bytes. A gente tem a double, que ocupa 8 bytes, que é
são 2 float. É só uma variação da float, por isso que eu não coloquei ela aqui. A gente tem a double, por exemplo, no C Sharp, que ela ocupa 8 bytes. A gente tem memória RAM de quantos gigas hoje em dia, gente? Quantos gigas tem a memória RAM de vocês aí no computador de vocês? Vamos botar aí que um computador bem marromeno, ele, 512 GB. 512 provavelmente é o teu HD. Memória RAM provavelmente é 8 GB. Vai. 16. Um computador mais simplesinho aí, ele vai ter uns 8 GB, 4 GB, 16 GB. Provavelmente vai ser essa média. Gigabyte é tipo 1 milhão. Deixa eu ver se eu estou fazendo a conta certa. A gente tem bytes. A gente vai para kbytes, megabytes. 1 kilobyte são 1024 bytes. 1 megabyte são 1024 kilobytes. 1 gigabyte são 1024 megabytes. Então, eu estou na casa do bilhão já, né? Então, o que acontece? 8 bytes não é tanta coisa assim, vai? Se você for mensurar desse jeito. Realmente não é. Só que eu tenho um amigo, por exemplo, que ele trabalha na PicPay. E, como vocês sabem, PicPay trabalha com processamento de pagamento, óbvio, né? E quando a gente está falando de processamento de pagamento, por exemplo, qualquer bits e bytes que você consegue economizar na hora de fazer esse processamento, quando você tem um volume muito grande de informação sendo trafegado, faz uma diferença absurda na hora de processar esses pagamentos. Então, pode ser que você, como programadora front-end, você, como programadora, até mesmo back-end, dependendo do teu escopo de trabalho, pode ser que isso não seja importante para você. Tá? Talvez como programadora de jogos, talvez isso não seja tão importante assim, tão relevante assim. Mas, dependendo da área que você vá, se você precisa fazer um processamento de dados de grande volume, isso começa a ser relevante. Então, é legal que vocês saibam, pelo menos. É legal que vocês tenham esse conhecimento, porque isso pode ser relevante, pode ser importante em alguns casos. E pode ser que seu aluno pergunte também. Certo? Pode falar. Mas existem linguagens que ajudam a gente com isso, né? Tipo, vai ter linguagem que vai conseguir processar mais informação ao mesmo tempo do que outras, dependendo da situação. Ou não? Não. Tipo, Linguagem, não. não? Tipo, Go e Python. Ou C Sharp. Executando todas as informações. Será que tem diferença? Eu acredito que não tem diferença em termos de velocidade de execução. Não sei. Teria que dar uma pesquisada sobre isso. A diferença na velocidade de execução, geralmente, ela está muito mais ligada ao código e ao tipo de processamento que você faz no código do que a linguagem de programação em si, tá? Lá na faculdade, a gente fez algumas matérias em que a gente estudava esse negócio bem baixo nível. Eu aprendi assembly na faculdade, que é um negócio bem baixo nível. E a gente aprendeu, por exemplo, que às vezes você fazer um if economiza, um if puro, sem o else, economiza mais processamento, você faz um processamento mais rápido do que você fazer, por exemplo, um loop while, um loop for, um switch. Então, dependendo do tipo de informação que você precisa processar e do volume de informação, isso que vai fazer diferença. Na verdade, a diferença está no tipo de informação e no volume de informação que você quer processar. E aí vai um pouquinho mais em termos da linguagem que você está usando, da sua lógica, do que
da linguagem em si. É mais a lógica do que a linguagem em si. Depende muito mais da lógica. Tá? Você pode usar a linguagem mais rápida do mundo. Se você coloca se você coloca uma lógica com uma lógica não tão elegante, às vezes muitos ifs e else desnecessários, talvez, muita repetição de código, isso vai deixando o teu código mais lento. Entendeu? Então, algumas coisinhas que a gente faz, às vezes fazem alguma diferença. Sim, de novo, isso aí vai fazer diferença em volumes de informação muito grandes, precisam ser processados muito rapidamente, tá? Isso só vai fazer diferença prática para coisas muito específicas, tá? Para a gente, como programador, num geral, assim, não faz tanta diferença assim, tá? Se eu estiver programando um jogo hoje em dia, eu não vou me preocupar se eu vou usar if ou switch. Não vou. Tá? Algumas coisas eu vou me preocupar por uma questão de deixar a lógica mais bonitinha, mais fácil de eu entender e mais fácil de eu usar no futuro. Mas eu não me preocupo hoje em dia tanto com gasto de memória, por exemplo. Não é tão necessário assim. Tá? Mais alguma pergunta? Eu falei que a gente não ia passar tanto da hora, mas no final a gente usou 1h30, né? No final a gente acabou usando um monte. É, a Dani me conhece. A Dani me conhece bem demais. Gente, se não tem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar. Deixa eu parar a apresentação. Vou parar a gravação aqui. Espera aí. Vou parar. Bom, antes de eu parar, obrigada para todo mundo aqui pela presença, obrigada aí pela presença de todo mundo. Estou muito empolgada de começar esse projeto. E semana que vem tem mais. Tá bom? Peraí, deixa eu parar a gravação e daqui a pouco a gente pode continuar batendo papo aqui. Tchau, tchau.